Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando essa terça-feira da 24ª semana do Tempo Comum. Hoje estamos celebrando também São Januário, bispo e mártir. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 7º do Evangelho de São Lucas, dos versículos 11 a 17. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-lo, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: não chores. Aproximou-se, tocou o caixão, e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Amados e amadas de Deus, Jesus está se dirigindo para Naim, para uma cidade que se chama Naim. E quando chegam à porta da cidade, o que Jesus encontra? Jesus encontra uma viúva que leva o seu filho para sepultá-lo. E diz o texto do Evangelho: grande multidão da cidade a acompanhava. Aquela mulher, amados e amadas de Deus, leva o seu filho, vai sepultar o seu filho único. Era uma mulher viúva. E é interessante a atitude de Jesus. Jesus está com seus discípulos, está com uma grande multidão. E qual é a atitude de Jesus? Diz o texto do Evangelho: ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela. Amados e amadas de Deus, aqui é um milagre diferente. Geralmente os milagres que Jesus realiza nascem da fé da pessoa que pede o milagre, nasce da fé das pessoas que estão com aquele que necessita do milagre, aquele ou aquela. Aqui não. Aqui é Jesus que vê a cena. Jesus vê esta mulher que é viúva, que vai sepultar, está indo sepultar o seu filho único. E qual é a atitude de Jesus ao vê-la? Diz o texto do Evangelho: o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: não chores. Amados e amadas de Deus, a compaixão de Jesus. Jesus, ele não é indiferente diante do sofrimento, diante da dor das pessoas. Jesus não é indiferente diante do sofrimento, da dor desta mulher. Esta mulher é viúva, ela tem um único filho e ela está indo sepultar o seu filho. Primeiro, esta mulher viveria agora uma grande insegurança. Ela não tem mais ninguém por ela. Ela não tem ninguém que olhe por ela. Ela não tem ninguém que cuide dela. Imaginem a dor, o sofrimento desta mulher. Jesus não é indiferente diante da dor, do sofrimento desta mulher. Jesus, diante dela, Jesus tem compaixão. Jesus desce até onde ela está. Jesus sofre com esta mulher. Jesus tem compaixão para com ela. E a primeira palavra é uma palavra de consolo: não chores. Diz o texto do Evangelho: aproximou-se, tocou o caixão, e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. E diz o texto do Evangelho: e o que estava morto sentou-se e começou a falar. Amados e amadas, Jesus ressuscita este jovem. Esse jovem estava morto, já estava sendo levado para sepultar. Jesus o ressuscita. Agora ele se senta e começa a falar. E começou a falar. Jesus ressuscitou este jovem. E qual é a atitude então das pessoas? Diz o texto do Evangelho:
Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós e Deus veio visitar o seu povo. Amados e amadas de Deus, a atitude do povo. Primeiro, a atitude de medo. Agora, o povo percebe, glorifica a Deus, glorificam a Deus dizendo: um grande profeta apareceu entre nós e Deus visitou o seu povo. Deus está presente no meio do seu povo. Um grande profeta está no meio de nós. Deus visitou o seu povo. Deus está presente no meio do seu povo. Amados e amadas de Deus, um milagre que nasce do amor gratuito de Cristo, um milagre que nasce da sua compaixão, mas da sua compaixão gratuita aqui. A mulher não lhe pede nada, ninguém lhe pede nada, mas Jesus realiza este milagre, porque Jesus não é indiferente diante da dor, do sofrimento das pessoas. Jesus não é indiferente diante da dor, do sofrimento, da situação desta mulher. Contemplemos esta cena. Contemplemos o amor de Cristo, contemplemos a compaixão de Cristo, mas contemplemos o amor de Cristo para com cada um de nós, a sua compaixão que toma a nossa vida, a sua compaixão que se torna presente também na nossa vida, na nossa existência. Percebamos, o Senhor não é indiferente diante da nossa dor, diante do nosso sofrimento, diante dos nossos problemas. Ele olha sempre para nós com amor, Ele olha sempre para nós com compaixão. Que você tenha um dia muito abençoado e que, por intercessão de São Januário, desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.